para a igreja. Amém. Pedir a todos para se colocarem em seus lugares, por favor. Vamos ao início do culto dessa noite. Pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em 1 Crônicas 4. Versículo 9 e 10. Amém? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando de males e livrando-me de todas as dores. E Deus atendeu o seu pedido. E o que Deus falou ao meu coração é que nós vivemos alguns momentos na vida de sofrimento, de dor, provações, e um dia o sol está lá, brilhante e radiante, e estamos todos felizes, sorrindo e muito contentes com Deus, né? Mas às vezes, quando tudo parece estar bom, vem uma nuvem negra sobre as nossas vidas, e ali ela se instala e fica, e parece que ela não quer sair. O que fazer nessa situação? Nós devemos nos acomodar, murmurar, cruzar os braços, achar que tudo que acontece com você assim sempre dá errado. O que fazer quando vier situações inesperadas sobre a nossa vida? A Bíblia nos conta a história desse homem que acabamos de ler, que desde o nascimento foi marcado com um nome cujo significado significa dor, sofrimento. A história de Jabes. Mas ele não aceitou essa situação de derrota em sua vida. Teve fé e fez uma oração a Deus, que pôde ver sua vida transformada. Jabes, ele creu em Deus vivo e verdadeiro, clamou a Deus e mostrou que tudo depende do Senhor. Para a sua vida ser transformada, ele precisou orar, clamar ao Senhor. Jabes fez 3 pedidos ao Senhor: que me alargues as fronteiras. Ele demonstrou que não está disposto a ficar preso ao medo, aos limites ou preconceitos da vida. Ele confiou em Deus e demonstrou ousadia ao Senhor. Não hesitou em pedir a Deus bênçãos sobre a sua vida. O segundo pedido de Jabes: que seja comigo a tua mão. Jabes procurou abrigo, proteção, dependência do Senhor para seguir. Quando a mão de Deus está sobre nós sentimos a presença do Senhor e nos sentimos mais seguros. Porque acho que sem a mão de Deus nada somos. Acho que tudo pode estar dando errado em nossas vidas, mas quando nós sentimos a mão de Deus, o agir de Deus em nossa vida, que temos o Senhor conosco, tudo muda. E a terceira é que livres do mal. Jabes foi sábio, pois ele não ignorou o mal na sua vida, pediu proteção a Deus. Deus atendeu todos os pedidos de Jabes. Tudo que foi pedido em oração, Deus ouviu e atendeu. A partir do momento de fé em que Jabes reconheceu Deus como prioridade na sua vida, como Senhor de tudo, mudou todo o seu sofrimento, mudou toda a sua história. E hoje não é diferente para nossas vidas. Que nós possamos reconhecer Deus como nosso socorro presente na hora da angústia. Que possamos crer que Deus nos ouve e atende as nossas orações. Ele está contigo. Aleluia. Deus não rejeita nossas orações. Ele nos chama de filho. Não desista por causa das adversidades do caminho, pois Deus nos sustenta na caminhada. Amém? Pedir para os irmãos ficarem de pé quando estão orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor. Ó Senhor, sabemos que Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Tu és um Deus que Tua mão está estendida sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, Tu tem o controle de tudo, Senhor. E quando nós possamos estar sentindo sozinhos, sem direção, que Tu venha sobre a nossa vida, mostrando qual é o nosso melhor caminho, Senhor. E que as nossas orações possam estar sempre da Sua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, venha abençoar o culto desta noite, Senhor. Venha cada dia mais derramar bênção sobre cada vida aqui, Senhor, nos sustentando,
trazer uma palavra que tem muito a ver com os meus dias, nos últimos dias. Vocês sabem, eu tenho vivido dias muito difíceis em função da situação da minha família, do meu pai, da minha mãe. E o meu pai, para que vocês tenham noção, meu pai se converteu, se eu não me engano, aos 17 anos de idade. E desde então nunca se desviou, dedicou a sua vida, ele está com 82 anos hoje, dedicou a sua vida integralmente ao Senhor, ao ministério, a Deus. E sempre foi um homem muito íntegro, de uma integridade exemplar, sempre foi um homem muito centrado e fundou um ministério, uma igreja ali em Palmuna. Essa igreja tem a minha idade, 48 anos de existência, fundada pelo meu pai e alguns irmãos que estavam com ele no início daquela igreja. E meu pai, nesses últimos 2 anos, pelo menos, estava vivendo uma situação muito difícil com a minha mãe. A minha mãe tem um Alzheimer, já está num estado bastante avançado. E meu pai começou a sofrer as agruras dessa doença da minha mãe. Em alguns momentos a gente sentia ele até um pouco deprimido em função da situação, em função de não poder sair de casa como saía antes, enfim, situações da vida. E recentemente, há mais ou menos uns 20 dias atrás, 15 a 20 dias atrás, meu pai sofre um acidente no banheiro da casa. Ao tomar banho, ele cai no banheiro, bate com a sua cabeça, fratura o crânio e com isso vem uma hemorragia no cérebro e a coisa se complica. Ele vai para o hospital, vai para o CTI, as coisas ainda não estão bem. Uma coisa puxando a outra e ele adquire uma infecção e dá uma piorada por causa da infecção, enfim. Tudo isso estou contando para que vocês saibam, né, que esses são dias que a gente tem passado em relação à família. Mas tem um detalhe aí que eu gostaria de ressaltar. Meu irmão, eu tenho um irmão que é desviado desde 13 anos, meu irmão está beirando os 60 anos, e ele é desviado desde 13 anos de idade. E um desses dias, meu pai ainda estava em casa, ele já estava no hospital, ele tinha sido levado para o hospital, eu estava em casa com meu irmão e a minha mãe, e a gente estava cuidando da minha mãe. E ele parou, sentou na cozinha e falou assim: eu não consigo entender essas coisas. Eu fico revoltado ao ver essas coisas. E aí eu falei: mano, o que é? O que você está querendo dizer? Ele fala: meu pai, a vida que ele teve, o que ele está passando. E naquele momento eu fiquei assim, eu falei assim: eu não sei nem o que dizer para ele, de maneira que ele entenda. E eu tenho curado, quando eu não sei o que dizer, eu me calo. Mas eu saí daquele momento com meu irmão e eu fiquei muito incomodado. Primeiro, de não ter falado algo para ele. Mas eu realmente, naquele momento, eu desejei, eu priorizei me calar, porque a dor dele era muito grande e ele não iria compreender o que eu ia dizer. E eu falei, a única coisa que eu falei para ele, eu falei assim: você não vai conseguir entender algumas coisas se eu te disser. E aí encerramos o assunto, fui para casa ainda preocupado com aquilo, orei. E aí, acho que 2 dias depois, eu recebi um vídeo de um pequeno testemunho contado pelo pastor Ed Renê, falando de um casal de missionários que viajou, deu 50 anos da vida no ministério missionário. O
aquele missionário adquiriu algumas doenças no decorrer da sua missão. Depois de 50 anos, eles são jubilados e trazidos de volta à sua terra, à sua pátria natal. E quando eles voltam, eles vêm num navio e vêm de terceira classe nesse navio. O pastor Ed diz que eles vinham conversando e conjecturando como é que nós vamos ser recebidos ao chegarmos. E aquela pergunta entre si: poxa, nós dedicamos 50 anos da vida no ministério, nas missões, e agora estamos voltando à nossa terra. Será que vão nos receber? Como vão nos receber? E as indagações eram essas. E quando o barco, o navio, estava se aproximando do porto, eles viram alguns fogos, ouviram alguns fogos, viram papéis picados, viram gente lá fora gritando, e eles imaginaram, eles estão preparando então uma recepção para nós. E como eles estavam viajando de terceira classe, primeiro quem desce é a primeira classe, desce no navio, assim, depois a segunda classe, terceira classe é a última a descer. E a primeira classe desceu, e eles estavam esperando até que chegasse a ordem deles descerem. Quando eles desceram, já não tinha mais ninguém ali no porto. Já não tinham mais fogos, já não tinham mais papéis, os papéis picados estavam pelo chão e não tinha mais ninguém. E aí eles descobriram que aquela recepção não era para eles, talvez fosse para alguém que estava lá na primeira classe. E eles ficaram muito frustrados com essa questão. E eles disseram: puxa vida, 50 anos, não veio ninguém aqui nem para receber a gente. E eles foram embora, aquele casal já idoso, foram embora para casa, chegaram na sua casa, a casa já velhinha, já fechada, enfim, talvez cheirando a mofo, precisando de uma limpeza, ninguém lá também. E o missionário falou para sua esposa: será que é isso que a gente merece depois de ter se dedicado tanto? Será que é isso que a gente merece receber? E ele disse para ela: pergunta a Deus se é isso que a gente merece. Porque eu vou sair um pouco, vou fazer uma caminhada, porque eu estou muito triste. E depois de 50 anos de dedicação ao ministério, eu voltar e ser recebido assim, sem nada, não acontecer nada. Expectativas do coração versus a realidade da vida. E aí ele sai, vai dar uma volta, e quando ele retorna, sua esposa estava na pia, de costas para a entrada da cozinha, e ele chega e fala: e aí? Já falou com Deus? Já perguntou a Deus? E ela disse sim. O testemunho conta que ela nem se voltou para ele, ela só respondeu sim, falei. E ele perguntou: e aí, o que Deus te disse? Deus falou alguma coisa? Será que a gente merece isso ao voltar para casa? Deus respondeu? E ela disse sim, respondeu. E o que ele respondeu? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. O que significa que a nossa esperança não pode ser nas coisas que estão diante de nós nessa terra. Eu peguei esse vídeo e mandei para o meu irmão. Falei: mano, agora eu acho que você vai entender. Você vai entender por que meu pai, apesar de ter dedicado e se doado a vida toda, ele e a minha mãe, eles agora estão passando por algo que se contrapõe aos olhos humanos a tudo o que eles mereceriam receber. Mas eu vou dizer assim como essa irmã disse ao seu marido: meu pai e a minha mãe ainda não chegaram em casa. E é disso que eu quero falar nessa noite. Isso me inspirou a uma palavra que está aí. Eu queria que o Gabriel projetasse em Gênesis, no capítulo 15, versículo 5. Gênesis 15, versículo 5.
E eu quero falar dessa coisa da vida na dimensão de Deus. Nenhum de nós aqui escapa desse contexto de termos duas dimensões na nossa vida. A nossa vida ela é dividida em duas dimensões. A dimensão humana e a dimensão espiritual, a dimensão de Deus. E nesse texto tem aí um fundo de tela que diz sobre essas duas dimensões. E eu queria tratar disso com vocês rapidamente essa noite, porque Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre isso. E talvez isso venha nos curar também de alguns traumas da vida que nós ainda temos e trazemos conosco. De alguns questionamentos. Eu descobri, eu estava meditando nessa palavra, que os nossos sofrimentos estão ligados à primeira dimensão da nossa vida, que é a dimensão humana. Fora dessa dimensão, não há sofrimento. Nós vamos descobrir aqui algumas coisas a respeito disso. Então, o levou fora, o levou para fora, que significa que ele estava dentro de uma tenda. É a passagem de Abraão dentro da tenda, que é chamado por Deus para sair da tenda. E então o texto diz: então o levou fora, ou para fora, e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua descendência. E baseado em tudo isso que eu falei, já contei para vocês, eu estava meditando nessa questão das duas dimensões da vida. Eu queria falar hoje sobre a dimensão da tenda e a dimensão das estrelas, que estão ligadas e conectadas com esse texto. E o sofrimento do ser humano normalmente, geralmente, vai estar na tenda, vai estar na dimensão da tenda. Mas Deus é tão tremendo que nesses dias Ele me faz enxergar que a minha vida ela não está resumida à dimensão da tenda, mas a minha vida em Deus tem sim o processo de tenda, mas tem uma dimensão ainda maior que eu preciso enxergar e você também precisa enxergar. E na dimensão da tenda, irmãos, para a gente ser bem rápido, bem sucinto, estão as coisas naturais da vida. Estão os nossos questionamentos do porquê. Por que isso acontece comigo? Dentro do âmbito natural. Por que eu fico doente se eu sou de Deus? Por que às vezes eu oro e a pessoa pela qual eu estou orando, como disse o pastor Marcelo hoje pela manhã no nosso congresso, ela morre? Se eu creio que o meu Redentor é poderoso e vivo para fazer ela viver. São as coisas naturais da vida, irmão, porque o pastor Marcelo muito bem falou hoje que apesar da pessoa poder ser curada, e se ela for curada, vai chegar um momento que ela vai morrer. Eu lembrei de Eliseu, que Eliseu durante muito tempo em sua vida curou pessoas, ressuscitou mortos. Mas um dia a Bíblia diz que Eliseu adoeceu e morreu. Interessante que até morto jogaram Eliseu numa cova e tinha uma pessoa morta. Quando o corpo de Eliseu bate na cova, a pessoa ressuscita. Que poético. Existe uma dimensão, que é a dimensão humana, que ali estão as coisas naturais. Nós vivemos isso. E não é pecado vivermos a dimensão humana. Mas o pecado está em acreditarmos que a nossa vida se resume na dimensão humana. Porque se nós acreditarmos nisso, que a nossa vida se resume na dimensão humana, e só nas coisas humanas, e só nas coisas que nós vemos, nas coisas que estão diante dos nossos olhos, perto da gente, fazendo a gente sentir a temperatura e o calor das coisas,
só essas coisas têm valor para nós, aí declaramos com o nosso coração, ainda que não falando, que não temos nenhuma outra esperança além daquilo que é humano. E o que o Espírito Santo nos leva nessa noite a pensar, e eu convido a você a entrar comigo nesse processo, é que a nossa vida ela é dividida em duas dimensões. Existe sim a dimensão da tenda, onde nós estamos cercados por uma limitação. A tenda aponta para isso, nós estamos cercados por uma limitação. Eu e você somos limitados em muitas coisas, irmão. Tem muita coisa que a gente queria ter e não tem. Aí a nossa limitação, essa é a nossa tenda. Tem muita coisa que a gente gostaria de fazer e não consegue, porque aí está a nossa limitação e essa é a nossa tenda. São coisas naturais da vida. A gente adoece, a gente toma remédio. Doença não dá em pós, doença dá em gente. Isso é tenda. Isso é um aspecto, é um pedaço da dimensão da vida do homem que limita o homem. A gente fica cansado, como eu estou aqui hoje, porque fiquei 3 dias em congresso. Limitação da vida humana. Moisés olha para o mar e olha para as montanhas, e essa era a tenda de Moisés, e o povo com ele, gritando e dizendo: você tirou a gente de lá para morrer aqui. Essa é a tenda. Josué vai conquistar a terra prometida. Diante dele tinha um rio, não dava para passar, tinha um povo para passar com crianças, mulheres, e o rio estava ali. Essa é a tenda. Limitações humanas. Depois do milagre de Deus, Josué entra na terra prometida e começa a conquista da terra prometida e se depara com os muros de Jericó. Essa é a tenda. São as limitações humanas, as coisas naturais da vida, as possibilidades humanas apontam para isso. Quantas vezes nós estamos sendo freados pelas possibilidades humanas ou pela impossibilidade humana? O que você pode fazer diante do problema que você está vivendo? Às vezes nada. E às vezes a gente se debate, entra em colapso, começa a se debater com os problemas, e Deus fica olhando para a gente dizendo: filho, tem uma outra dimensão, tem algo maior. Tem algo maior que não está preso dentro da tua tenda. Tem algo maior que não está fechando você em volta. Porque os problemas, às vezes, eles são exatamente a nossa tenda. Do tamanho da nossa tenda, eles fecham tudo ao nosso redor. A gente não consegue ver do lado, a gente não consegue ver na frente, a gente não consegue ver em cima, não conseguimos ver nada. A nossa tenda, ela aponta para os nossos limites, aponta para as nossas percepções. Já fez a sua análise no mês de outubro, que começou outro dia, já descobriu que não vai dar para chegar ao final do mês, o salário? São as nossas percepções da vida. Como é que vai ser? Como é que você é? Como é que as contas você paga? São as nossas percepções, e isso está na tenda, e a gente na tenda sofre. Por isso eu disse: o maior sofrimento está na dimensão humana. Fora da dimensão humana não há sofrimento. Fora da dimensão humana há presença de Deus, manifestação do Senhor, milagre, promessa, e outras coisas fora da dimensão humana. Mas a gente muitas vezes fica na tenda. E a gente nem quer sair da tenda porque a gente não acredita que fora dela exista algo diferente do que aquilo que a gente está vivendo e vendo. A gente fala de Deus, mas no fundo, muitas vezes nós não saímos da tenda porque não acreditamos que fora dela há algo que possa ser diferente. Na tenda está a nossa finitude. Nós somos finitos. Somos limitados. Quando Jairo chama Jesus para ir à casa dele porque a sua filha estava
enfermo, ele tinha na concepção dele o seguinte: se Jesus chegar logo, vai dar tempo. Essa era a concepção. Porque a nossa concepção, a construção da nossa mente em cima dos nossos problemas e das nossas expectativas é finita. Tem um fim. A gente acha que urgenciar o processo talvez resolva. Porque nós somos finitos. E na tenda está a nossa finitude. Limitação. Aí Jairo, naquele desespero todo, entra uma mulher no circuito que também estava precisando, atrasa Jesus, a urgência perde o sentido, não para Jairo, mas para Jesus, enfim, para as outras pessoas, para a mulher não estava nem aí para a urgência de Jairo. A tenda da mulher era outra. E aí, quando Jairo recebe a notícia, fala: não precisa mais incomodar Jesus, sua filha está morta. Isso atinge a finitude, o ápice do ser humano. A partir daí não existe mais o que fazer. Está morta. Eu, estudando essa palavra uma vez, eu descobri que Jesus se voltou para Jairo nesse momento. O original diz assim: continue crendo. Continue crendo. Continue crendo depois da finitude, da tua finitude. Continue crendo. Jesus disse isso para Jairo porque Jesus iria levar Jairo para fora da tenda. Jesus ia mostrar a Jairo alguma coisa que ele ainda não sabia que existia. Jesus ainda ia fazer com Jairo alguma coisa que Jairo ainda não tinha descoberto. Quando mandam chamar Jesus que o seu amigo estava doente, Jesus demora. E aí a finitude chega, a limitação do homem chega. Lázaro morto, Jesus aparece depois. As mulheres estão inconformadas com as irmãs de Lázaro, provavelmente chateadas porque Jesus não tinha vindo de imediato. Mas sabe o que acontece? É quando nós estamos dentro da tenda, as nossas limitações fazem com que a gente fique chateado com as coisas da vida. A nossa finitude faz com que a gente fique angustiado e chateado. E às vezes a gente não quer nem vir à igreja, porque o processo que nós estamos vivendo é o processo de tempo. Há poucos dias eu estava orando pela situação do meu pai. E eu disse para Deus, talvez a coisa mais difícil que tenha para alguém dizer. Eu disse para Deus: Deus, eu confio em Ti a ponto de crer que Tu vais fazer o melhor. Não o que eu quero, mas o melhor. O melhor para mim, talvez até não, mas o melhor para a vida do meu pai. E às vezes nós somos egoístas, estamos trancados dentro da nossa tenda, estamos buscando as coisas da tenda, estamos envolvidos com ela, e a gente não abre mão da tenda, a gente não abre mão das coisas que estão diante dos nossos olhos, das coisas que são materiais e perecíveis, das coisas que são terrenas. Abre para mim, por favor. Joga aí para a gente, ô Gabriel, por favor, Filipenses 4, 7. Perdão. 1 Coríntios 15, 19. Filipenses vai ficar para depois, você vai voltar nele aí. 1 Coríntios 15, 19. Eu fui levado a esse texto de 1 Coríntios 15, 19.
pouco antes de eu receber de Deus essa palavra. Lendo a palavra, não sei em que momento, mas eu caí nesse texto, que diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a gente viver no contexto de tenda, nós somos miseráveis, porque a dimensão de Deus está além da tenda. Deus age na minha dimensão? Age, mas começa na dimensão dele. O agir de Deus nunca vai começar na minha dimensão, vem de lá para cá e não daqui para lá. Às vezes a gente quer apresentar o problema e dizer: Deus, aqui está, eu já olhei para um lado, olhei para o outro, olhei e não sei como está. Sabe, eu acho que a gente precisa mudar o nosso foco, o nosso entendimento acerca dessa dimensão e dizer: Deus, eu sei que tu tens algo muito maior e muito melhor para mim, que ainda não chegou aqui na minha tela, mas vai chegar. E eu creio, eu confio, que tu tens algo muito melhor. Quando, agora sim, Filipenses, coloca lá por favor, Filipenses 4. O que está fora da tenda, irmãos, é o que precisa nos mover por fé. Porque quando nós saímos da tenda, começa a acontecer um processo diferente do sofrimento, diferente das indagações que fazemos. Muitas vezes dizemos: Deus, por que tu permites isso na minha vida? Se eu tenho sido fiel. Se não me falha a memória, todos os grandes homens fiéis a Deus, no momento em que eles se posicionaram em Deus para a realização de algo, houve muito vento contrário. Eu lembro pelo menos de Ezequias, que arrumou o templo, abriu o templo que estava fechado, limpou, mandou arrumar tudo, e quando tudo estava acertado, ele arrumou o altar, mandou buscar todas as coisas, os utensílios do templo. Era para pensar: olha, agora eu estou em Deus, então nada acontece. Aí vem uma voz de fora dizendo: olha, vem Senaqueribe aí, vem ataque do inimigo, vem muita coisa ruim. Está sofrendo ataque do inimigo você, meu irmão? Pode confiar que o Senhor está contigo. Você precisa sair da tua dimensão de tenda para começar a entender que você está posicionado em Deus. O ataque do inimigo virá, mas ele não prevalecerá contra você e contra nós. Aí, deixa aí projetado esse versículo que eu vou falar dele. Quando Abraão é chamado para fora, irmãos, da tenda, o Senhor manda que ele olhe para o céu, olhe para o alto, olhe para o céu. Eu tive essa experiência uma vez, e eu sei que quem mora em lugares distantes, de roça, enfim, na roça, melhor dizendo, distantes da cidade, já presenciaram isso. Uma certa vez, eu ainda garoto, fui para Maricá, uma região com pouca iluminação, e eu estava ali com a família, com primos e tal, e aí a gente deitou na grama, na frente da casa da minha avó, e ficamos olhando à noite. É diferente da noite daqui, né? Aqui você olha e você não vê nada, mas lá, como tem estrela, né? Nesse céu. E aí eu deitei e ficava olhando aquele monte de estrela, uma maior, outra menor e tal. Eu lembrei que Deus dá nome a elas, inclusive. Deus dá nome às estrelas do céu. E aí Deus fala para Abraão: Abraão, vem cá, sai da terra, sai da dimensão que você está, sai um pouco desse local que você, de finitude tua, que eu vou te mostrar algumas coisas. Aí Abraão sai, olha para o céu. Aí Deus fala assim: está vendo as estrelas? Estou vendo. Aí Deus faz uma promessa. Deus pergunta a ele: você pode contar essas estrelas? Ele diz:
assim vai ser a tua descendência. Se Abraão olha para a tenda, ele tem uma idade avançada, ele não tem filhos, a sua esposa também já passou o costume das mulheres, enfim. E nada aponta para aquilo que Deus... Aí Deus traz para fora da tenda e manda ele olhar as estrelas e faz para ele uma promessa que não tinha absolutamente nada a ver com o contexto de tenda de Abraão. Nada a ver. Se dependesse da tenda, não acontecia nada. Mas Deus manda te dizer nessa noite, assim como Ele tem falado comigo, não depende da tenda, depende da infinitude de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, da vontade de Deus, da grandeza de Deus, do poder soberano. Não depende da minha tenda, meu irmão. Nada que eu busque explicação e justificativa para as coisas que acontecem comigo nessa terra vão responder de fato os meus questionamentos. Mas quando eu olho para o céu, deixa eu falar o que representa: a grandeza infinita de Deus, aquilo que é imensurável, porque quando Deus fala assim, conta, você pode contar, e Ele diz, eu não posso contar. Está além daquilo que eu podia imaginar, Senhor. Está além da minha capacidade de fazer qualquer coisa em relação a isso que você está me mostrando. E Deus está dizendo assim, olha, o meu poder criou todas essas coisas, fez todas essas coisas, em nenhum momento dependeu de você. Olha de novo, Ana. Olhando, Senhor, as estrelas, pode contar, não posso. A minha tenda, a minha limitação, a minha finitude não me permite contar. Esse é o Deus que você serve. Deus sirva. Nós servimos. É o Deus que atua numa dimensão diferente da nossa tenda, que nos chama para ver a sua dimensão. Nos mostra o que está fora do nosso alcance. Abraão não podia nem em estatura, nem mensurar aquilo que ele estava vendo. Não podia tocar, não podia mensurar, não podia saber quantas tinham ou o nome delas. Mas o Deus que estava tirando Abraão da tenda e trazendo para fora e mandando que ele olhasse, era o Deus que sabia de todas as coisas, que sabia quantas estrelas tinha, que sabia o nome de cada uma delas, que sabia se uma já estava apagada ou não, porque a ciência diz que as estrelas que nós vemos hoje, elas já se apagaram, assim, anos-luz, só que o fato do brilho demorar a apagar, nós ainda as vemos. Enfim, tudo isso são explicações humanas, mas o meu Deus tem controle de todas essas coisas e eu não consigo interferir em nada disso. É exatamente isso que Deus fez com Abraão, chamando ele para fora da tenda. Abraão, você não pode interferir em coisas como essa. Sabe? É como se Deus estivesse dizendo, a minha grandeza não cabe na tua tenda. Eu tenho que te tirar da tenda para que você veja a minha grandeza. Eu tenho que te tirar das tuas limitações para que você contemple a minha grandeza. Eu não consigo interferir nisso, no processo, nas coisas de Deus. Estar na tenda significa o que está ali, o que está ao meu redor, dentro do contexto humano, dentro das coisas naturais. Isso eu não interfiro. Agora, existem algo e existem coisas que estão além disso. E todas essas coisas estão no controle daquele Deus que eu digo que sirvo. E se eu sirvo e Abraão servia, Deus chama ele para fora e diz, olha aqui, tem algo maior do que aquilo que você está vivendo, tem algo maior do que o problema que você está vivendo, tem algo maior que de fato pode mudar a história da tua vida. Tua tenda é muito pouco, Abraão. Aleluia.
Abraão não poderia tocar nas estrelas, não conseguia interferir nelas, fazê-las brilhar ou não conseguia nem contar. Moisés chegou à beira do mar. Imagine você, eu quero que você entenda comigo nessa noite aí. A finitude de Moisés estava decretada. O mar na frente, montanhas atrás, montanhas ao lado e faraó atrás. Finitude, acabou. Esse é o meu limite. Não tem mais o que fazer. O chamar para fora da tenda de Moisés foi quando a voz do Senhor disse: por que clamas a mim? Que tens nas mãos? Tem um cajado, toque nas águas, Moisés. O que eu quero dizer para você é que o sobrenatural de Deus está na dimensão de Deus. Mas Ele não está lá para que, de maneira que você não possa trazê-lo. Se você entender nessa noite que o chamado de Deus para fora é para te envolver na dimensão dele, aí você vai entender que todas as coisas que estão na dimensão de Deus estão a serviço também da nossa vida, das nossas vidas. Quando Moisés toca, o que acontece é o que Abraão estava vendo. A dimensão de Deus se manifesta na vida de Moisés e daquele povo e o mar abre. Aleluia. Quando eu estava pensando no meu pai, eu falei assim: olha, pode ser até que meu pai não volte para cá, mas a vida não acaba. Acaba na finitude da tenda, mas não acaba na dimensão de Deus. Eu vou vê-lo novamente, independente de ser aqui ou lá. Vou vê-lo. Entende? A questão da dimensão é essa, é quando as coisas espirituais de Deus começam a se manifestar na minha vida a tal ponto que eu não fico mais apegado à minha tenda, porque é além dela. E é essa visão na ótica da dimensão de Deus é que traz para a gente isso aqui, que ninguém tem, que chama a gente de doido. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Muitas vezes o nosso coração está aflito porque a gente está na tenda, mas quando a gente sai da tenda e começa a olhar as estrelas, aí a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração. E a gente fala: Deus, lá na tenda está ruim demais, mas eu sei que Tu és grande, que Tu és tremendo, que Tu és poderoso, que Tu és magnífico, que o Teu poder, Senhor, é incontável, que Tu chamas as estrelas pelos seus nomes. Para finalizar, quando vou falar uma coisa para você, você não vai conseguir viver as promessas de Deus dentro da tenda, tá? Dentro da tenda a gente não vive as promessas de Deus. Dentro da tenda está só o que é possível. Deus é Deus de promessas e Deus do impossível. Esse Deus que você serve, Ele não é Deus de impossíveis. Porque se for possível, Ele não precisa interferir. Não precisa interferir nas coisas possíveis. Não. É possível, eu posso fazer, então eu faço. Acabou, não precisa interferir. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus que age na dimensão do impossível, das coisas que ninguém pode fazer, das loucuras que acontecem, das coisas que nós não explicamos. Porque uma vez eu ouvi um pregador, ele falava isso: olha, se você consegue explicar tudo o que está acontecendo na sua vida, Deus não está nisso. Mas quando você não consegue explicar, aí está o cenário ideal para Deus começar a agir na sua vida. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus das coisas grandes, das coisas tremendas. Quando Josué atravessa o rio já foi um desafio vencido tremendo, né?
Vence o rio, José. Coloca os sacerdotes lá, os levitas, enfim, para botar o pé lá no rio, que vão acontecer uns milagres aí que você vai começar a ver que tem uma dimensão maior do que a tua naturalidade, do que a tua humanidade. E aí os homens botam os pés, o rio seca, para a água e eles atravessam. Aí vem uma coisa, e é aí que eu quero chegar, vem uma coisa sobrenatural muito, muito tremenda. Deus fala assim: olha, agora vocês vão começar a rodear essas muralhas. Aí se eu volto para a tenda, eu falo assim: eu estou cansado, vou ficar rodando aqui para quê? Ficar rodando em volta de muralha para quê? Porque na dimensão da tenda eu não consigo entender as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus não são para serem entendidas. Deus age no sobrenatural. E aí, vamos rodar então. Vamos obedecer ao Senhor. Roda, 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 roda. No final, vocês quebrem os cântaros que estão nas mãos de vocês, deem um grito, toquem as trombetas e o muro vai cair. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Nenhuma. Se fosse pelo agudo das trombetas, talvez a ciência explicaria, não, mas eles deram um agudo, foi tão alto que quebrou os copos, né? Mas derrubar um muro de uma espessura que passavam 2 carros em cima é complicado. Pelo agudo da trombeta. Não descarta qualquer possibilidade humana. Não é pela possibilidade humana. Deus te tira da tenda para você viver a dimensão dele. Às vezes a gente quer ficar na tenda, voltar para a tenda. A gente não acredita que Deus faça. A gente não acredita que exista algo além da tenda. A gente se recusa a acreditar que o poder de Deus é inexplicável, imensurável. E a gente se prende, se volta para a tenda e se agarra a ela e diz: está aqui toda a solução da minha vida. E nela não está a solução da vida. Da vida está no poder do Senhor, que você diz que serve, que precisa confiar nele para viver a dimensão de Deus. Deus tem algo muito tremendo para fazer ainda. Eu não sei qual é a tua dificuldade na prática, o que você tem passado nesses dias. Eu já desisti de fazer forças para permanecer no contexto de tempo. Não dá mais. Eu acho que as dificuldades da vida, elas vão produzindo em nós, já podem produzir em nós 2 coisas. Ou a gente desiste da vida, ou a gente desiste de andar na dimensão humana. Para quem tem Deus, é assim. Por isso que muita gente se suicida, porque desiste da vida. A dimensão da vida, ela é muitas vezes é muito cruel. Porque quando a gente se depara com a finitude, com o limite humano, e diz: daqui eu não consigo mais, então eu não sei o que eu faço. Aí ou o cara pega a arma e bota na cabeça, o cara que não tem Deus pega a arma e bota na cabeça e se mata, porque acha que acabou. Ou então, aqueles que têm Deus acendem no seu coração a esperança da manifestação do poder de Deus naquilo que para mim é finito, acabou, não tem mais jeito, terminou ali. Na dimensão humana, Marta e Maria choram a morte de Lázaro. Na dimensão das estrelas do céu, Jesus manda tirar a pedra e chama Lázaro pelo nome. O que a Bíblia diz é que Lázaro sai amarradinho lá. Ele sai depois de 4 dias de morte. Porque na dimensão de Deus eu não consigo explicar. Eu quero crer nessa noite Deus vai tratar da nossa vida, ou está tratando da nossa vida, para nos levar a uma dimensão que Ele quer que a gente viva. Na dimensão que a gente vive, muitas vezes de tenda, a gente sofre. Quando a gente sai e vê as estrelas, imagine a diferença, irmão.
Imagine você dentro de uma tenda. Tenda tem vários tamanhos. De repente a sua é maior que a minha, porque a sua tem mais possibilidade do que a minha. Mas, de qualquer forma, é tenda, tem limitação. Fechado de todos os lados, em cima. Mas que bom que tem uma saída, né? Só que às vezes a gente insiste em ficar dentro. Aí Deus fala, sai para fora. Não, Deus, não vou, não aguento mais, não suporto mais. Eu me lembro de uma passagem, presta atenção, que é sair da tenda. Abre aí, Gabriel, por favor, 2 Reis 6, versículo 15. Essa insistência de ficar na tenda, irmãos, vai nos depreciando, vai nos diminuindo, vai nos deixando depressivos de fato. A gente não tem ânimo às vezes para mais nada, vai nos abatendo, vai nos entristecendo. Nessa noite, o que Deus está trazendo para nós é um bálsamo para a gente entender que Ele sabe que você está passando por isso, mas que Ele vai te levar a ver outras coisas. Ele vai se manifestar na tua vida com um poder que você não consegue entender, mensurar, contar, está além da sua capacidade, está além do seu entendimento. Eu creio que Deus está fazendo isso nos nossos corações nessa noite, nos chamando para fora da tenda e mandando olhar as estrelas. Ali estão as nossas promessas. Dentro da tenda, nenhuma das promessas estão para se cumprir. Fora da tenda, todas as promessas são possíveis e alcançáveis. Porque dentro da tenda está a minha limitação, e na limitação não acontece promessa. Abraão, por exemplo, podia perguntar, vem cá, eu estou velho, não tenho mais relação com a minha esposa, ou se tenho, é uma relação que não vai produzir, ou gerar, ou não pode gerar um filho. Deus fala, Abraão, sai. Deus está falando para mim, para você, mãezinha, para você, pastor, para você, mãe, você, meu irmão, que veio aqui, minha irmã. Tem coisas que você não entende ainda, ou fora da tenda. Se você sair da tenda hoje, você vai ver que o poder de Deus não pode ser limitado à sua tenda. Está infinitamente maior do que isso. Infinitamente maior. Dentro da tenda, a gente vê como servo de Eliseu vive. Essa é a grande diferença. Eu quero encerrar lendo esse texto. A grande diferença em estar dentro da tenda. Você pode estar se perguntando, não, mas eu creio que Deus pode fazer, eu creio no poder de Deus, mas eu estou falando de vida. A sua dimensão de vida está aonde? No nível de Deus ou no nível humano? Se estiver no nível humano, você vai enxergar as coisas como o servo de Eliseu enxergou. Leia comigo. O servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? Essa é uma expressão que muitas vezes nós usamos nas nossas orações. Porque a nossa dimensão ainda é de tenda. Na dimensão de tenda a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente só vê o perigo, a gente só vê a destruição, a gente só vê que tá duro, a gente só vê isso. Essa é a dimensão de tenda. Mas vai, passa aí, por favor. E ele diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. A dimensão de estrela, a dimensão de sair da tenda, é uma dimensão que eu começo a enxergar algumas coisas que eu não enxergava dentro da tenda. E o profeta disse, meu filho, fica calmo aí, cara. Que é isso? Como é que eu vou ficar calmo? Estamos cercados, tem gente para todo lado, tem gente querendo matar a gente, tem gente que tem problema pra caramba.
sei que eu estou falando para pessoas aqui que estão entendendo o que o Espírito está trazendo nessa noite. Não temas. Pode dizer isso, não temas. Porque são mais os que estão conosco do que os que estão com Ele. Mas como? Eu estou duro, eu estou doente, eu estou morrendo, eu estou passando mal, eu estou brigado com a minha mulher, eu estou brigado com meu filho, eu estou... É assim, essa é a realidade da tenda e essa é a limitação dos homens. Aí o profeta continua, vai lá. E orou Eliseu e disse: Senhor, presta atenção, é uma coisa muito curiosa isso aqui, mas a gente precisa tirar lições disso aqui. Eliseu orou ao Senhor. Qual o objetivo da oração? É para afastar o inimigo que estava cercando? Olha o que Eliseu ora. Olha que coisa doida. O inimigo está em volta. Carros, cavalos, cavaleiros, de verdade, gente de carne e osso. Tá? Eu estava em volta. Essa é a realidade da terra. Estava ali, todo mundo em volta cercando Eliseu. Eliseu não se dá o trabalho de orar a Deus para livrá-lo. Sabe por quê? Porque Eliseu já via o livramento. Percebe a diferença? Sabe por que às vezes eu me desespero? Porque eu não estou na dimensão de fora da tenda, eu estou na dimensão de dentro da tenda. E na dimensão de dentro da tenda eu não vejo o livramento. Eliseu não ora para que Deus envie o livramento, porque o livramento já estava ali. Eliseu já estava enxergando o livramento. Eliseu já estava enxergando o cumprimento da promessa que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eliseu já estava enxergando a promessa de que você nunca iria ficar sozinho, porque o Senhor é contigo, porque Ele é a tua fortaleza, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Eliseu já estava enxergando todas essas promessas em Deus, porque Eliseu não estava na dimensão da terra. Eliseu estava na dimensão das estrelas que Deus chamou Abraão para ver. Talvez seja isso que esteja faltando em nós, porque o nosso clamor é um clamor de tenda. E Deus, eu olho para Eliseu e vejo Eliseu, o que é isso, cara? Eliseu não ora para Deus agir, porque Eliseu já estava vendo o agir de Deus. Percebe? Essa é a diferença, irmãos, de quem vive fora da tenda. Deus está nos chamando para fora da tenda nessa noite. Você precisa começar a entender o que Deus já está fazendo na tua vida. Você precisa confiar no que Deus está fazendo na tua vida. Parar de murmurar pelas coisas da tenda e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Aleluia! Porque dentro da tenda não dá para dizer isso. Eu não consigo ver isso. Eu só consigo ver o exército que me cerca do inimigo. Mas fora da tenda, eu oro para que Deus abra os olhos daquele que não vê, para que ele veja como eu vejo, para que ele enxergue como eu enxergo. E aí deixa eu te falar uma coisa: gente desesperada vai nos procurar por esses dias, e talvez questionando e se queixando de coisas que você tem passado. São coisas que você tem passado. E as pessoas no desespero vão vir até você dizendo: olha, a vida está ruim demais. E você, pelo aspecto de tenda, sabe que é verdade. Mas aí a tua palavra, a minha palavra, a nossa palavra tem que ser uma palavra de quem conhece as estrelas do céu e aquele que criou as estrelas do céu. E Eliseu ora, peço-te que abra os olhos para que ele veja. A minha oração por você, por mim também, mas por você também nessa noite, é que Deus abra os nossos olhos para que possamos ver. Para que possamos ver. O Senhor abriu os olhos do moço e viu. E olha que ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando você sai na rua, você não está sozinho. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu sou jovem, sabe aquela ameaça que você recebeu?
Senhor abriu os olhos do moço, ele viu, e esse que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor. Essa é a dimensão de Deus. Se a tua vida estiver sendo regida pela dimensão da tenda, você vai sucumbir com medo, vai sucumbir com todos os teus temores e traumas. Mas Deus está te chamando para fora da tela para você ver as estrelas do céu. Nessa noite, em nome de Jesus, saia da tenda. Comece a ver as coisas na dimensão de Deus. Comece a declarar coisas que ninguém consegue declarar. Comece a soltar palavras proféticas acerca da tua vida que ninguém em sã consciência humana consegue declarar. Comece a dizer sobre o teu filho ou a tua filha. Comece a falar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Comece a declarar coisas diferentes dentro do mundo espiritual, porque a dimensão que Deus está nos levando é uma dimensão espiritual, onde as coisas lá acontecem e independem da vontade humana. Estrela nenhuma teve intervenção de homem para ser criada, formada e para brilhar. Estrela nenhuma teve isso. Porque na dimensão de Deus o homem não toca. Na dimensão de Deus Satanás não toca. Na dimensão de Deus é o próprio Deus que faz as coisas acontecerem. E Ele está colocando, assim como colocou a Abraão, Ele está colocando isso à nossa disposição nessa noite, para que comecemos a tocar o mundo espiritual com a nossa fé e dizer: Senhor, eu creio que Deus que fez todas as coisas, criou os céus e a terra, criou o mar e as estrelas, criou todo o universo, criou o que o homem conhece e o que o homem não conhece. É esse Deus que eu sirvo, e é esse Deus que eu vou morrer servindo, porque no dia da minha morte Ele ainda preparou um lugar para mim, e eu vou estar com Ele para sempre na eternidade, porque essa é a dimensão que ultrapassa os limites humanos. Espírito de Deus, fale no coração. Aleluia. Oh Deus. Nós cremos. Eu oro por mim, pela minha casa, pela minha família, pela minha tenda. Eu oro pelos meus irmãos, pelas suas casas, famílias e tendas. Deus, nós queremos viver na tua dimensão. Nos perdoe a falta de fé que manifestamos dentro da tenda, mas nessa noite nós aceitamos o convite de sair dela para enxergarmos as tuas maravilhas, o teu poder. Que haja fé no nosso coração, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos tentar essa canção. Queria que você ficasse sentado mesmo, com sua cabeça curvada, falando com Deus, tratando com o Senhor. Porque Deus está fazendo algo muito diferente nessa noite, nesse lugar. É algo muito diferente, é muito específico, é muito tremendo. Vamos vivenciar esse momento na liberdade do Espírito, para que Deus continue falando a nós. Sabe por quê, ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua terra, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar?
será